Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Quando a pessoa chega no seu consultório e ela fala assim, doutor, me ajuda porque eu acho que tenho TDAH. Às vezes ela vê um vídeo, às vezes ela faz um teste de internet, né, que tá tudo na internet. E o que você pensa acerca disso, do cuidado que às vezes o profissional tem que ter para fazer uma avaliação sem se deixar muito levar pelo viés do paciente? Como é que é isso? Por incrível que pareça, na maioria das vezes eu sugiro esse diagnóstico. É mesmo? Não é muito comum que adultos nos procurem achando que tem. Achando que tem, né? Uhum. Eu falo de adulto principalmente porque é meu público majoritário, né? Atendo pouquíssimas crianças. Sim. E não é muito comum, as pessoas geralmente elas não têm essa expectativa. Então, geralmente as pessoas, eu não observo isso, que elas me buscam com algum interesse específico em ter este diagnóstico, né? E na maioria das vezes elas procuram o tratamento por outras causas, por causas diversas. Transtorno depressivo, uma ansiedade com frustração de inúmeras tentativas de tratar e que não está resolvendo. Então, é o mais comum de se ver, por incrível que pareça. Sabe o que eu posso perceber também, doutor? Eu acho que muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela está com uma ansiedade de alimentar, alguma coisa assim, está comendo de noite, sei lá, está com alguma coisa, um transtorno alimentar, e aí de repente você vai investigar, pode vir que tem um TDAH por trás ali também, em comorbidade, né? Talvez ela realmente tenha um transtorno alimentar, né? Nesses casos, quando você percebe que tem mais de uma coisa afetando esse adulto com TDAH, o que você sugere que seja feito um tratamento assim, específico? A gente tenta sempre guiar muito o nosso tratamento com base em sintomas. Quando uma pessoa vem e me traz uma queixa, eu não negligencio. Porque assim, a gente pressupõe que aquela queixa esteja causando sofrimento, né? Então a gente tenta sempre abarcar os vários sintomas que essa pessoa traz com uma terapêutica adequada, alinhada ali, né? A gente não parte tanto do pressuposto de um diagnóstico específico para esse tratamento. Vou te dar um exemplo. A gente vai vir a falar provavelmente dos medicamentos para o tratamento do TDAH, mas eles também podem ser usados como potencializadores de antidepressivos em caso de depressões mais graves, por exemplo, né? Eles também podem ser usados quando você tem transtornos de humor, transtornos depressivos mais graves com sintomas cognitivos, porque hoje em dia também a gente já sabe que os sintomas cognitivos nos episódios depressivos, eles são os mais refratários, em geral. E o que significa isso, doutor, para quem não entende? Isso significa que é muito comum a depressão vir acompanhada de dificuldade de concentração, alteração da velocidade do pensamento, algumas vezes com um pensamento mais lento, né, com uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade cognitiva, às vezes com sonolência, e a gente pode sim se utilizar dos medicamentos que são usados especificamente para o TDAH, para tratar como potencializador de antidepressivo nos quadros de humor, por exemplo. Entendi. E essa questão da utilização do medicamento, quando você tem um acesso, como é que eu posso dizer? Geralmente na psiquiatria, isso pode ser comum, isso que você está me dizendo, né? O fato de você utilizar algum outro medicamento para ajudar no tratamento de uma outra comorbidade, de uma outra patologia que não é aquela principal. Existe o fato do paciente ele ter alguma dificuldade de adaptação e quais seriam os sintomas que o paciente sente que aquilo ali, que aquele tratamento que ele está fazendo não está dando certo? Eu vou dizer por quê. Eu conheço pessoas que já se queixaram, que já tentaram vários medicamentos para TDAH, vários não, tipo 1 ou 2, e aí fala assim, nossa, mas eu estou tomando isso há 3 anos, nunca senti nada. Eu não tive uma melhora. Ou então, nossa, eu fico sonolento. Ou então eu tenho dor de barriga. Como é que é isso? Como é que o paciente pode se entender nesse sentido? A satisfação com relação ao tratamento, ela precisa de uma observação mais minuciosa, porque a gente tem que considerar, assim, a gente tem que observar tanto a própria percepção do paciente, porque é muito comum, às vezes, assim, as pessoas falarem que não notam diferença e quando você vai conversar e perguntar de alguns aspectos, ou dos mesmos aspectos do primeiro atendimento, por exemplo,
E as pessoas começam a notar a diferença no momento do atendimento. E, de modo geral, é bem isso que se busca. Uma melhora que seja progressiva, gradual, mas não se busca uma melhora abrupta, muito rápida, porque isso também pode vir acompanhado de efeitos colaterais, por exemplo. Geralmente vem, imagino, né? Sim. E então não existe uma pílula mágica, do tipo assim, eu tô com esses sintomas aqui, eu vou tomar esse remédio, no primeiro dia já vou ter ali uma melhora significativa. Não seria assim que funciona. Não seria assim. Não seria tanto assim que funciona. Alguns dos sintomas, algumas das queixas, você pode até observar uma melhora abrupta. Uhum. Mas a probabilidade de vir com efeito colateral inicialmente também ela é considerável. Não seria naquele momento inicial o efeito estável, o efeito que vai preponderar, ou o efeito que a gente busca. Uhum. E eu costumo dizer muito isso para os meus clientes, meus pacientes, que, bom, a gente às vezes até se utiliza de alguns efeitos iniciais deles para melhorar outros sintomas. Mas não necessariamente seria o que a gente busca a longo prazo. Entendeu? Mas a gente pode se usar de alguns efeitos desses de forma inicial. Algum tempo atrás, há 12 anos atrás, eu fiz uma combinação com o meu psiquiatra que foi o seguinte. Eu costumava ficar ansioso quando eu tomava medicamento para TDAH. Sentia. E aí eu conversei isso com o meu psiquiatra e falou assim, você vai tomar aqui, eu acho que foi o Concerta de 54. O Concerta de 54, longa duração, e você vai tomar também, acho que era o bupropiona, se eu não me engano, em alguns momentos do dia. Quando eu tomei isso, doutor, eu me sentia feliz. É como se fosse uma felicidade. Então, assim, eu parei de ter aquela sensação de ansiedade crônica que vinha, porque não adiantava nada. Às vezes eu ficava mais focado, mas eu ficava assim, me coçando, ficava querendo levantar toda hora, trazia dificuldades. E aí, com o bupropiona combinado, parece que deu uma relaxada. Entende? Então, eu acho que é muito disso. A gente, às vezes, testar, ver o que dá certo para cada paciente, né? E aí você vai tendo um desempenho melhor.